Primeira aula de introdução ao desenho de software. Isto não fica muito bem. É a nossa primeira aula de introdução ao desenho de software e estamos aqui a falar sobre vários princípios de desenho, técnicas, as qualidades do bom desenho, como é que essas qualidades se aplicam nos padrões, esta relação entre interfaces e abstrações. Ok, digam-me. Questões que vocês tenham? Têm questões? Professor, uma pergunta. Sim. Relativamente à coesão e ao acoplamento de... Sim, ligação, sim. Sim. Por exemplo, se nós tivéssemos um cliente que tenha tipo tenha um serviço associado, esse serviço deve normalmente ser abstrato e as suas implementações concretas devem ser essas é que devem ter uma interface definida pela abstração, certo? Devem implementar a abstração, as implementações Exato. E concretas. isso Sim. permite com que assim o cliente tenha um low coupling. Sim. Quer dizer, o que nós temos sempre de relacionar é a noção do coupling com a noção de propagação das alterações, no fundo. E isso, em princípio, iria permitir que alterações ao nível das implementações não se repercutem no cliente. Ok. E isso é mais ou menos a noção que nós devemos ter quando desenhamos uma aplicação. Então, é tentar ao máximo que as alterações sejam todas num sítio só. E isso é a localidade das alterações, sim. Certo. Sim. Esse é o grande desafio, no fundo. É um bocadinho a localidade das alterações. Não é fácil. Não só não é fácil, como é impossível. Eu já lhe explico porquê. Mas tem mais alguma questão? Não, era só para confirmar, porque eu ontem quando estava a ver os vídeos, fiquei assim um bocadinho com estes argumentos assim um bocadinho a voar. Também se calhar porque eram muitos vídeos, então... Eram, sim, muito separados. Sim, mas aquilo eu digo que depende porque qual é que é, no fundo, quando você está a pensar em coesão do ponto de vista da progressão para objetos, o que é que caracteriza a coesão? O que é que na programação para objetos se preocupa em pôr junto? por talvez a localidade das alterações ficar sendo no mesmo sítio no objeto Mas que tipo de alterações? das classes. Das classes. Mas o que é que as Exato. classes representam em programação para objetos? Uma especificação. Sim, mas o que é que elas... Ou seja, elas são coesas em que sentido? O que é que Uh, lá está? as coisas que elas próprias fazem só. Pronto. Ou seja, a coesão nos objetos é uma coesão à volta da estrutura de dados. É todas as operações que manipulam aquela estrutura de dados estão no mesmo sítio. Porque pode pensar nisso, não é? Um objeto, no fundo, é o quê? É um conjunto de dados, não é? Um conjunto de informação, que é manipulado apenas através daqueles métodos. Qual é a vantagem disto? É que quando eu quero raciocinar na minha aplicação em função dos seus objetos, que é o quê? A evolução das suas unidades de informação, eu consigo ver lá dentro tudo o que manipula essas unidades. E, eu consigo pensar na coerência daqueles dados em função de tudo o que manipula essas entidades. Está a ver? Sim. Repare. Mas se você quiser pensar, como é que na minha aplicação funciona funciona a funcionalidade de submeter uma pergunta ao docente? Provavelmente já não consegue pensar só em termos desse objeto submeter. Ou seja, a agregação é uma coisa engraçada. Quando eu tenho um coupling, esse coupling é paradigmático, é uma decisão. Eu decido como é que agrupo.
Nós estamos tão habituados a fazer programação por objetos que associamos a coesão à coesão à volta das estruturas de dados. Mas eu posso ter coesão à volta das funcionalidades. Eu gostaria de poder ter toda a funcionalidade no mesmo sítio. E no seu caso não tem, porque repara, a funcionalidade está onde? Está um bocadinho no serviço, um bocadinho no controlador, um bocadinho no serviço, um bocadinho no domínio. E agora imagino funcionalidades que acedem a vários objetos de domínio. Certo? Certo, certo. Não tem coesão. Porque se você quiser alterar a funcionalidade, tem de alterar em vários sítios. Cada mais é o que você faz. Mas isto não será também porque para permitir versatilidade na extensão do código, e o que se está a definir na verdade são processos? Porque na realidade o que estamos a pensar é ao estar a agrupar à volta, isto tem uma razão de ser, porque quem defende isto, ao estar a fazer coesão à falta das estruturas de dados, eu estou a dizer que as estruturas de dados são mais estáveis do que as funcionalidades. E se as estruturas de dados são mais estáveis que as funcionalidades, o meu programa muda funcionalidades e eu não preciso estar a alterar as estruturas de dados. Enquanto se fosse ao contrário, Sim, estou a perceber. Ou seja, o que está aqui a dizer é uma pessoa, ou seja, o aluno no nosso sistema é um aluno independentemente das funcionalidades. Ou seja, aquilo é muito estável para todas as funcionalidades em que o aluno vai participar. Certo. E então vou fazer coesão nisso. Mas, repara, se olhar para os IDEs, o IDE tem uma coisa muito engraçada. Se chegar aqui, quais são as duas operações mais típicas, pelo menos que eu faço aqui no IDE? Sabem qual é que é? Estou no controlador, chego aqui e estou a ver, olha, está ali Create Quiz. E vou para dentro do Create Quiz. Depois estou no Create Quiz e vejo, olha, o que é que ele está aqui a fazer? Está aqui a fazer um set execution, if quiz não sei quantos e tal, estou a ler. Olha, ele aqui está a fazer onde é que ele faz aqui o new quiz? E vou lá para o quiz. O que é que eu estou a fazer? Estou a agregar este código do ponto de vista da funcionalidade. Certo. Estou a percorrê-lo do ponto de vista da funcionalidade. Ou seja, o código para objetos é muito bom para eu olhar para a classe quiz e ver esta classe quiz é coerente. Os seus métodos, o que manipula, tudo isto é coerente. E é muito mau para eu perceber como é que uma funcionalidade é implementada. Porquê? Porque tenho andado a saltar de classe em classe. Isto é só para lhe dizer que a noção de coesão é aquilo que eu quero ter coeso. Não é um valor absoluto. Certo. Mas isto também não tem a ver com... E no paradigma funcional, no paradigma dos objetos faz coesão assim, certo? Certo. No paradigma funcional faz coesão muito mais por funcionalidades. Certo. Não é? E noutros paradigmas, se calhar, faz a coesão de outras formas. Portanto, que cada paradigma faz a sua coesão. E depois eles têm argumentos do que é que será melhor ou pior. Não é? Okay. Já agora, só para ver outra coisa. Outra coisa que eu faço muito, por causa de eu não ter coesão funcional, é eu quero alterar aqui este método getKey. Epá, eu fico assim. Epá, eu consigo olhar para o método getKey no contexto do objeto quiz. Mas em que funcionalidades é que ele participa? E então o IDE ajuda-me. Eu chego aqui e digo Find Usages. E ele repara, o que é que o IDE me está a tentar contrabalançar? Os problemas da programação para objetos. Que é eu ter dificuldade em ver a estrutura da funcionalidade. Está a ver? Porque aqui consigo ver quem é que o invoca. Não é? Ou seja, já estou a olhar para o getQuiz, não do ponto de vista... Repare, já estou a olhar para o getQuiz, não do ponto de vista do objeto e da sua coerência enquanto objeto... perdão, para o getKey, enquanto coerência no objeto quiz, certo? Mas estou a olhar para o getQuiz, key, enquanto quê? Enquanto como é que ele participa nas funcionalidades. Ok. Tá, já percebi. Pré-percebi. Ok. E, portanto, isto é muito engraçado, porque se nós pensarmos, pensando desta forma, a gente consegue chegar aqui um bocadinho à conclusão que
que conseguimos chegar aqui um bocadinho à conclusão que os IDEs são ferramentas fora de série. Porque provavelmente no futuro vai haver IDEs em que eu chego e tenho várias vistas. Ou seja, tenho a vista de objetos. Mas depois posso dizer assim, agora quero ver a vista das funcionalidades. E ele mostra-me o código na sequência da funcionalidade. E eu consigo começar a ler do princípio ao fim o que é que aquela funcionalidade faz. Não obstante aquele código na realidade estar em vários objetos. Mas do ponto de vista de legibilidade, era muito bom, não era? Porque eu lia a funcionalidade do princípio ao fim. Que na verdade é o que eu faço quando carrego next, né? Quando faço o control rato aqui em cima e quando faço o find usages. No fundo é o que eu estou a fazer ainda manualmente. Portanto, a noção de coesão não é um valor absoluto, depende e varia com os paradigmas. Mais questões? Não há mais questões? Coisas que eu tenho falado aqui. Portanto, percebem? Aqui nesta ideia que eu aqui pus de propaga, percebem que esta propriedade é simétrica, não é? Ou É seja, assimétrica porque não propaga numa direção? é simétrica porque, reparem, um exemplo muito engraçado que prova a assimetria do coupling, não é? É o padrão, o observer. Vocês lembram-se do observer? Ou Sim. seja, o que é o observer? Tem subjects e tem observers, não é? E o observer, o subject, envia notificações para o observer, certo? E o observer lê o estado do subject. É ou não é? Se vocês pensarem, há uma dependência fraca do subject para o observer. Porquê? Eu posso adicionar e remover observers. Este indivíduo só precisa ter a lista e trata-os através de uma interface abstrata que é notifica. Certo? Sim? Agora reparem. A vista, a view, depende fortemente. O observador depende fortemente deste. Porquê? Porque vai lá ler os dados. Se os dados destes mudarem, estes têm de mudar. Mas este aqui não depende nada dos seus observers. Porquê? Porque eu posso... A única coisa que este indivíduo tem de implementar é aquela interface notifica. Certo? Portanto, ou seja, isto é assimétrico. Há dependência fraca de quem? Do subject para o observer e há dependência forte do quê? Do observer para o subject. Ok? Portanto, é assim. Ok. Outras coisas engraçadas é nós olharmos para estes padrões e ver como é que funciona aqui a dependência forte e a dependência ligação forte e ligação fraca, não é? Portanto, que relação é que nós temos aqui? É ligação forte ou fraca? Neste sentido. Nesse aí é a ligação fraca, porque está na abstrata, certo? Certo? Porque ele tipicamente epá, ele diz executa e não sabe o que é que ele está a executar, não é? Isso está aqui implementado aqui dentro deste indivíduo, não é? E neste sentido, do command para o invoker, a pergunta tem rasteira. Aí supostamente não é forte, porque o command para estar associado, como é uma abstração, tem que ser, na verdade, um concrete a ter a ligação. Sim, ou até dito de outra maneira, o command nem sequer está ligado ao invoker, neste caso. Ou seja, o command nunca invoca o invoker, não é? Ou seja, este invoca nesse sentido e é fraco, e neste sentido nem sequer existe ligação. Portanto, isto é assimétrico, não é? Depois, porquê é que eu digo que tenho aqui coesão forte? Porquê é que eu digo que ali tem coesão forte? Basta vocês pensarem num tipo de comando, não é? Qual é que é um tipo de comando? Por exemplo, transferência, não é? Transferência bancária. Porquê que eu tenho aqui coesão forte?
que é que vos parece? Talvez Porquê? porque se mudarmos a implementação daquilo com que ela tiver ligação, é preciso alterar uma série de coisas. Porque tudo o que está aqui tem a ver com o mesmo objetivo, tem a mesma responsabilidade, que é o quê? É a implementação do comando. Ou seja, se eu tiver, se, por exemplo, a operação de executar o comando é muito relacionada com a operação de fazer undo do comando. Ou de guardar o comando. Certo? Que são operações que, no fundo, eu tenho associado ao padrão command. Não é? Que são, no fundo, todas as operações têm a ver com esta... com este... Pronto, com esta entidade, com este conceito. Certo? Sim? Ok. Já este aqui tem ligação fraca, tem ligação forte. Porque este indivíduo cria o comando concreto, não é? Depende do comando concreto. Certo? Como é que isto... Reparem, eu também vos digo outra coisa, que é, tudo isto depende das abstrações. Como é que isto depende da abstração? Isto depende da abstração, porque se vocês pensarem, tem a ver com este método execute, não é? Porque houve um trabalho de quê? De que este método execute, de alguma forma, é independente dos argumentos. Ele não tem argumentos. Porque se ele tivesse argumentos, então este indivíduo, se ele tivesse que mudar os argumentos, mudava ali. Como é que isto funciona? É, quando este o cria, os argumentos são guardados cá dentro, não é? Portanto, os argumentos fazem parte do estado dele. Portanto, eu depois só preciso dizer execute nele. Não sei quais são os argumentos. Eu posso aqui invocar comandos com diferentes tipos de argumentos. Ok? E, portanto, não depende da estrutura dos argumentos. Se vocês forem para o template method, não é? Certo? Recordam-se do template method? Então, o que é o template method? Tipicamente, o que vocês têm é, tem aqui um template method, define uma sequência de operações. E vocês querem que todas as subclasses respeitem essa sequência. Ok? Mas querem que cada subclasse possa redefinir particulares pontos da sequência, que são estes métodos que estão aqui, podem ser definidos aqui. Onde é que eu tenho aqui coesão? Coesão forte. Eu tenho coesão forte, porquê? Porque aqui está toda a operação. Portanto, é uma operação coesa. Ou seja, está lá toda a informação. Se eu quiser alterar a estrutura do meu template method, é apenas naquele sítio. Okay? E aqui tem coesão forte? Tenho. Porquê? Porque todas estas operações estão relacionadas entre si. Ou seja, se esta é a subclasse A, a redefinição de primitive operation 1 e primitive operation 2 formam um todo coerente. Porquê? Porque eles têm de ser invocados coerentemente nesta sequência. Certo? Estão a ver? E claro, há aqui ligação fraca aqui, porque este indivíduo depende daquela estrutura. Ou seja, se eu alterar aqui um método, este método tem de ser definido aqui, não é? Portanto, mas isso, não sei se vocês aprenderam, mas a relação de subclasse não dá encapsulamento. Okay. Professor, Sim, diga. e este low coupling por vezes não pode ser problemático? Entre esta e esta? Não neste caso, em geral. Por exemplo, por vezes o padrão visitor não apareceu para resolver alguns problemas desta forma de low coupling que se faz. Em que sentido? Por exemplo, eu lembro-me quando nós fizemos o projeto de PO que era preciso ter atenção porque apenas podíamos mexer com o estudante e, na verdade, podia haver vários tipos de estudante e cada um deles poderia ter lá coisas que os outros não tinham. Certo. E nós Certo. poderíamos acabar por ter que usar um visitor nesse caso, se calhar, para conseguir aceder a alguns dos métodos que cada um deles tinha específico. Ok, ou seja, no fundo era o que vocês tiveram a fazer, mas repare, isso é para quê? Aqui não é o low coupling ser não é o low coupling ser mau, é criar o coupling onde necessita de o ter.
Ou seja, ao estar a pôr um visitor, está agora a pôr este indivíduo que tem conhecimento da estrutura do outro, mas apenas dentro daquele visitor. Certo? Certo. Ou seja, no fundo é uma forma de você poder ir observar dentro do estudante, mantendo, contudo, outra interface abstrata. Ou seja, o objeto deixa-se visitar. O que quer dizer é que agora, quem implementa o visitor está dependente desta estrutura. Certo? Mas Certo, certo. esta estrutura, de alguma forma, está independente da outra, não é? Ou seja, os visitados não querem saber de nada, só basicamente dizem, olha, visita-me, está bem, não é? É um trade-off sempre, que depende daquilo que você... Porquê você faz o visitor? Porque depende daquilo que você quer alterar. Ou seja, o que é que vai alterar no visitor? Quer, no fundo, ter várias formas de visitar o objeto. E cada uma delas com uma funcionalidade diferente, que aí já é um pouco mais concreta. Ou seja, repara, se você não tivesse o visitor, portanto, o que é que você tem que quer? Você tem um método no objeto que faz uma coisa, não é? E se você não tivesse o visitor, tinha o objeto A, o objeto B, o objeto C, não, o método, perdão, tinha o método A, o método B, o método C, e cada um deles fazia coisas diferentes. Certo? E agora, quando queria introduzir um novo, ia lá pôr o método D. O que é que queria dizer? Que se você tivesse 10 classes no domínio, todas tinham o método D. Todos tinham o método B. E estes métodos não estavam agregados. Se você quisesse saber qual era o comportamento, tinha de ir ver o D em cada um deles. Mas aquilo não tem a ver com a entidade domínio. Aquilo tem a ver com uma coisa que se quer fazer com a entidade domínio. Então o que é que eu faço? Eu faço o visitor D, onde tenho o código todo de D, é coeso relativamente a D, e aqui apenas dele diz visita-me. Mas no domínio já deixou de saber, está a ver o que é que se passa com o visitor, Sim. do ponto de vista de coesão. Ou seja, o que está a tornar coeso, eu não sei em que sentido é que vocês usar o visitor. Normalmente o visitor usa-se para, por exemplo, para exportar, para gerar qualquer coisa, e quer gerar em diferentes formatos. E a geração em diferentes formatos fica toda no mesmo sítio. Eu na próxima aula vou falar sobre isso. Ok? Então, obrigado, professor. Mas viu esta ideia da coesão? Não é? Sim. Ou seja, no fundo era o código de exportar estava partido entre as diferentes entidades de domínio. E assim não, assim está tudo no mesmo sítio. É mais coeso, não é? Certo. Ok. Muito bem. Depois, o composite, não é? Vocês têm aqui o component, tem o composite. Portanto, este aqui normalmente desconhece. O composite tem uma característica que é eu dinamicamente poder adicionar e remover, portanto tem este aspecto dinâmico, desde que todos satisfaçam a mesma interface. Por exemplo, não sei em que contexto é que vocês o aprenderam, mas, por exemplo, se eu fizer um clique numa interface, aquilo é um evento, não é? E em função do que está por baixo naquele ponto, ele vai ter respostas diferentes. Mas, no fundo, depende de onde é que está a operação. E é a capacidade de eu alterar os objetos, alterar esta estrutura de objetos, não é? Portanto, há low coupling aqui, não é? Porque ele tipicamente trabalha com esta abstração. Depois o que eu digo isto depende tudo das abstrações, não é? O que é difícil aqui é definir quais são as abstrações. E, portanto, em função das abstrações é que está aqui o grau de dificuldade. Porque eu posso ter um padrão destes, não é? E ter mais qualidades. Ou seja, eu posso estar a aplicar um composite, aplicar o composite não me serve nada, porque se na verdade esta operation que está aqui não for suficientemente abstrato, então isto não serve nada, porque tipicamente o que quer dizer é que este indivíduo, no fundo, não está dependente de uma coisa abstrata, está dependente de uma coisa concreta que facilmente muda, não é? E que facilmente, quando eu for aqui adicionar
uma nova subclasse nesta estrutura, eu descubro que essa nova subclasse, afinal, obriga-me a alterar a interface desta operação. Quando isso acontece, propaga para lá de lá. Né? Portanto, ou seja, quando a gente tem estes padrões, dá-os de uma forma que diz, bom, estes padrões têm qualidades, mas têm qualidades se as abstrações se estiverem adaptadas às abstrações. Não é? Se não tiver cá a abstração correta, não é? Ou seja, isto faz todo sentido. Se para todas as novas subclasses que eu quero aqui meter, esta operation continua a ser estável, não preciso de alterar. Não é? Se tenho de alterar, então isto já tem mais problemas. Certo? Eu tenho de alterar ali. E depois aquilo mais engraçado é o state, não é? Que eu dei-vos o state. Eu acho que já falei disto, mas na verdade o que é que... Não sei se querem falar. O que é o state, na verdade? O state é, antes de vocês terem isto, antes de implementarem aqui o state, tinham aqui apenas o método handle, não é? O método handle estava aqui deste lado. E o que é que esse método tinha? Tinha um if, then else, não é? Grande. Em que tipicamente cada condição desse if, then else referia-se a quê? Referia-se a um estado. E em função desse estado eu defino um comportamento. Em função desse estado eu defino um comportamento. E por aí abaixo. Certo? O que é que eu faço aqui? O que faço aqui é coesão forte. No sentido em que? Em todos os comportamentos do mesmo estado estão no mesmo sítio. Mas tenho coesão fraca. Para quê? Para o comportamento. Ou seja, um particular comportamento está dividido entre este e este. Ou seja, se vocês pensarem, quando eu tinha o state implementado, é mais fácil eu redefinir o conceito de um estado. Porquê? Porque eu penso em todos os comportamentos daquele estado. Mas é mais difícil eu repensar um novo comportamento. Porquê? Porque tenho de ir introduzir o comportamento para cada estado em sítios diferentes. Ok? E, portanto, há sempre estes trade-offs, não é? Portanto, mas isto é fortemente coeso relativamente ao estado. Não é? Não relativamente ao comportamento. Mais questões? Não há questões? Olha, não soube. Eu falei-vos deste padrão, não foi? Da lei Demeter Law. Lembram-se deste? Quais são as qualidades associadas a isto? Como é que eu consegui analisar isto em termos de... O Demeter Law tem a ver com coupling ou com coesão? O que é que vos parece? Coupling, Porquê? porque nessa lei estamos a afirmar ou a dizer que os objetos só devem interagir com os seus vizinhos e Certo. não com... Ou seja, no fundo o que eu estou a dizer é, normalmente eu quero invocar uma função lá muito longe, não é? E o que é que eu estou a fazer? Eu desreferencio, tac, 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 até chegar lá, não é? Certo. Este referenciar, eu tenho uma ligação, estou a ter ligação forte com com esta estrutura, não é? No fundo, ou seja, eu não só tenho ligação forte, não só tenho um nível de ligação com aquilo que invoco, como com a maneira como lá chego. Não é? E, portanto, no fundo, quando eu escondo isso, eu passo a ter quê? Um coupling menor. Não é? Porque agora, basicamente, aquela estrutura pode mudar. Se vocês pensarem, qual é que é o outro padrão que vocês aprenderam que, no fundo, faz alguma coisa destas? Que, no fundo, põe uma interface à frente escondendo o que está lá atrás. Qual é que acham? O Façade. É o façade. Não é? Porque no façade, vocês, no fundo, estão a pôr aqui a API aqui à frente. Certo?
Claro que depois tem aquele problema, que é, se eu for um fanático da lei da Matter, não é? O meu código fica cheio de wrappers, não é? Tenho wrappers em todo lado, ou seja, eu falo com meia dúzia de objetos e estes objetos têm de fazer wrapping tudo o que está. E estes fazem wrapping, ficam montes de código com wrapping, que mais uma vez tem complexidade e é difícil de manter. Portanto, tudo isto é um trade-off do que eu quero. Onde é que eu faço façade? Normalmente faço façade, por exemplo, quando quê? Quando às vezes tenho, por exemplo, que fazer uma interface entre duas equipas, ou esconder. Ou seja, quando quero fazer uma barreira, não é? Certo? Portanto, isto tem estes trade-offs. Portanto, o façado, o que é que me dá? Reduz-me o coupling, é um facto, à custa da manutenção daquela interface, de mais código. Ok? Portanto, as coisas têm um preço. Mas sim, é um façado. É um façado. Lembram-se do princípio do aberto fechado? Sim? Tinham visto este princípio ou não? Não? Este, no fundo, é o princípio da programação para objetos, não é? Porque é onde vocês, no fundo, juntam a meta-herança ao barulho, não é? Porque, no fundo, o que está aqui é eu devo conseguir ter isto aqui, não é? De maneira a que estas entidades se podem estender, não é? Eu posso acrescentar novos subclasses de conta sem alterar o banco. Um colega vosso da última aula disse uma coisa que, de facto, é preciso ter esta noção. E eu disse, há a ligação fraca do banco para a conta. É verdade. Mas no sentido em que o banco tem de criar contas, aí depende. Ou seja, as operações dentro do banco que criam contas têm ligação forte, porque criam a conta A, criam a conta B. Mas tem ligação fraca em que sentido? Nas operações genéricas. Ou seja, se eu quiser fazer um depósito, este indivíduo diz depósito independentemente do tipo de conta. No fundo, não está a fazer if é salário, faz o depósito tal. If não sei quantos, faz o... Portanto, mas tem, portanto, existe aqui ligação fraca neste sentido. Se esquecermos aquela questão deste lado, né? Existe aqui ligação fraca e existe coesão forte dentro de cada conta, né? Cada conta, se vocês olharem, ou seja, se eu quiser perceber o que é conta de salário, eu vou analisar o seu código de depósito, o seu código de levantamento, etc. E vejo que há ali uma coerência relativamente a que é uma conta de salário. E que, reparem, bate certo com aquilo que eu vos falei sobre a coerência à volta dos dados. Porque, por exemplo, eu numa conta de salário eu posso ter saldo negativo. Faz parte da semântica da conta. Que, normalmente, as contas de salário permitem saldo negativo até um valor igual ao salário, ou uma coisa desse género, não é? E, portanto, reparem, como é que eu garanto isso? Garanto isso porque estas operações garantem essa coerência. E estão todas no mesmo sítio. E, portanto, eu analisando o código da conta salário, que é coeso, relativamente à responsabilidade, eu vejo que preserva essa consistência. Certo? O princípio da inversão de dependência é muito engraçado porque é aquele que vocês aprenderam em redes, não é? O que é que isto tem a ver com redes? Há uma ideia? As camadas mais de baixo só usam interfaces. Portanto, as camadas de cima usam interfaces para as camadas de baixo, independente da implementação. Ou seja, e aquilo tem a ver com outra coisa que eu digo, que é fazer abstrações é difícil. Reparem, as pessoas que definiram estes protocolos nas redes demoraram anos a defini-los. E demoraram tantos anos. E aquilo é... Não, a prova que aquilo é difícil é que os ensinam. Porque é porque vocês não conseguiam... Demoravam também muito tempo a fazer aquilo bem sozinhos. Não é? No fundo, o que é que vos ensinam? Ensinam, no fundo, o quê? Estas APIs aqui.
Estas APIs aqui é o que vocês lá no Stack aprendem. A API tal, a API tal, que permite várias implementações. E aquilo não é fácil de chegar a essa abstração. Ok? E porque é que isto é bom? É porque agora eu tenho aqui a minha camada X, não é? É independente da outra camada que mais baixo, porque trabalha com uma abstração dela. Porquê que esta abstração é estável? Porque houve anos de experimentação, não é? E até chegar à conclusão que aquela é a camada estável. E como é que eu provo que é estável? Porque há anos que ela existe e não tem sido alterada. Não é? E há várias implementações, embora às vezes há propostas de alteração, mas tem a ver com essa estabilidade. Não é? Bom, portanto, aqui revela-se bastante bem esta ideia da dificuldade de fazer uma abstração. Ok. Depois, a segregação de interface. Bom, a segregação de interface, na realidade, pode ser visto como um problema de quê? Como um problema de coesão de uma interface. Eu na interface tenho métodos que não são coesos, que é o exemplo que está aqui. Ou seja, eu nesta interface tenho dois métodos que não são coesos. Porquê é que não são coesos? Porque há instância, nem todas as instâncias, nem todas as informações desta interface necessitam de implementar antes. No fundo, é uma questão de coesão na interface, certo? Ou seja, trabalhar e comer não é necessariamente, nem todos os seres, aqui é trabalhadores, nem todos os trabalhadores, não é? Todos trabalham, mas alguns podem não comer, como por exemplo, estava ali um trabalhador automático, não é? Certo? E isso quer dizer que é interessante ter o quê? Como se propõe aqui, dois tipos de interfaces. E claro, esta ideia de uma interface poder estender várias interfaces ou implementar várias interfaces. Ok, vocês agora já têm ali um robô, não é? Que só trabalha. E, portanto, no fundo, tem a ver com este princípio da coesão da interface. Depois temos o princípio da responsabilidade única, que é o princípio da coesão, no fundo, não é? Eu ter apenas uma única responsabilidade, não é? E o princípio de substituição do Liskov, que é um princípio que a herança deve sempre ser usada, no fundo. Se eu tiver a usar bem herança, quer dizer que se eu estou a interagir com esta abstração e esta abstração depois é implementada por herança, eu devo conseguir interagir com qualquer uma das subclasses sem problemas. Não é? Okay. Às vezes eu tenho que ter um instance of, é porque quer dizer que às vezes não é bem assim. Não, é? Não consegui seguir o princípio da substituição. Mas no fundo o princípio da substituição do Liskov tem a ver lá com o polimorfismo. Não é? Algumas questões sobre isto? Não? Mais questões que vocês tenham? Perceberam aquela coisa das interfaces ou não? Na outra aula, uns colegas vossos perguntaram-me se... Deixa-me só ver aqui. Não perceberam isto. Uma interface que contém um metamodelo. Vocês percebem isto? Isso não significa que é uma interface que descreve como é que a outra é composta? É isso. É. A melhor forma de perceber isso... E porquê é que isto é bom? Porquê é que isto é bom? Porque permite de forma simples definir a estrutura da outra? Porque eu posso alterar a estrutura da outra alterando apenas a informação acerca de como é que é a outra, não é? Ou seja, imaginem o seguinte. Eu, por acaso, eu estava aqui a fazer... Tinha aqui umas coisas de XML. Eu estava aqui a gerar
XML. Estou a ver este XML está aqui. Isto é uma questão. Tenho ali questões. Na verdade, só cá está uma, mas posso ter uma lista de questões. Tenho uma questão, o curso é o técnico, o nome do curso, o tipo de curso é técnico, o nome do curso é arquitetura de software, tem a chave 1, tenho aqui o conteúdo da questão, tenho o título, tenho se está disponível, data de criação. Estão a ver? Tenho esta informação. Reparem, eu podia passar esta informação num DTO para cima. Ou seja, posso dizer, ok, aí vai um DTO. Certo? Que é o que a gente faz. Estamos a passar DTOs, não é? O que é passar por DTOs? Basicamente é passo uma entidade complexa como um parâmetro. Ou seja, se vocês virem, é o que nós aqui temos quando eu no meu serviço, ok? Se eu for aqui ao question, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui question DTO. Isso quer dizer que quê? Quer dizer que as minhas entidades têm de estar de acordo com esta estrutura. Se eu alterar esta estrutura, os outros também têm de alterar a estrutura, certo? O que é passar isto com o próprio esquema? Passar isto com o próprio esquema é... Se vocês viram o que é o esquema XML, é isto. Já tinham visto uma coisa destas ou não? Já tinham visto uma coisa destas? Sim, e algumas semelhantes também. Pronto, o que é que eu aqui estou a definir? Estou a definir aqui um elemento note que tem lá dentro o quê? Os elementos to, from, heading e body, certo? Se eu quisesse definir isto com esta estrutura, perdão. Se eu quisesse definir isto daquela forma, dizia que tinha um elemento questions, que tinha lá dentro uma lista de question, o elemento question tinha estes atributos, não está ali como é que se define isso, não é? Mas depois tinha o quê? Depois tinha lá dentro o elemento image, o elemento options, e o elemento options, ou seja, eu consigo descrever esta estrutura assim. Porquê é que eu tenho aqui agora dependência mais fraca? Porque eu ao estar a enfocar o lado de lá, o que eu recebo são apenas strings. Ou seja, recebo a string, recebo esta string, mais o quê? Mais todas, mais a string do seu schema. E depois uso o quê? Uso a string do schema para conseguir interpretar isto. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu, de alguma forma, estou mais independente de possíveis variações nesta estrutura deste schema. Estão a ver a ideia? Isto faz sentido ou não? Ou seja, eu agora posso alterar, por exemplo, em vez de ter aqui options, podia não ter este options e ter as opções logo lá dentro. Ou posso até alterar alguns atributos. E informo o outro, olha, estou a enviar informação para outros atributos. Claro que ele tem de conseguir interpretar aquilo, não é? Mas já não estou... A minha dependência já deixou de ser sintática. Tenho uma dependência semântica na mesma, porque ele necessita de semanticamente perceber o que é isto. Mas não depende da estrutura. Certo? Então, se isto é tão bom, porquê é que isto não é usado com frequência? Porquê é que acham que isto não é usado? Porquê é que eu não passo a dizer assim, epá, não, agora o que os meus objetos passam é apenas XML e pronto. E passo o esquema e isto depois quando eu quero alterar, passo o esquema alterado. Consigo mais ligação sintaticamente fraca, não é? Mais facilmente. Mas porquê é que eu não faço isso? Não é eficiente? Não é eficiente, por exemplo.
Não é? Estou a introduzir aqui complexidade. Será que eu necessito disto? Ou seja, a pergunta que eu faço é: com frequência é quem está deste lado altera o schema e o outro não pode ser recompilado ou não pode ser... certo? De qualquer forma, há situações em que isso faz sentido. Por exemplo, em que situações é que vocês vão ver coisas mais próximas com isto? Por exemplo, em sistemas distribuídos, vocês vão ver, por exemplo, que em descoberta de serviços, se eu quiser publicar um serviço, eu digo o schema a seguir do meu serviço. Porque imagina, eu sou um cliente e quero um serviço para saber para saber o estado do tempo. E há 20 serviços disponíveis. Mas os serviços, cada serviço oferece, cada serviço fornece informação diferente. Eu quero saber, por exemplo, qual é a frequência com que a informação é atualizada. Alguns oferecem em Celsius, outros oferecem em Feyenoord. Ou seja, fornece informação diferente. Oferecendo informação diferente, eu posso ir, antes de invocar o serviço, pode ir ver que informação é fornece e depois invocar o serviço que me interessa. Com a vantagem que, reparem, isto são coisas verdadeiramente decoupled. Ou seja, eu basicamente o que é que faço? Eu publico um novo serviço e não quero saber quem é que são os meus clientes. Nesse caso, se calhar vale a pena ter este decouple sintático. Mas não tem decouple semântico, não é? Porque o outro indivíduo vai à procura da temperatura. Portanto, tem de lá estar informação sobre a temperatura, tem de lá estar informação... Se a gente disser que... Portanto, ou seja, a dependência é sintática. Mas sintaticamente eu reduzo essa dependência. Tudo bem? Sim? Mais coisas. Questões. Levantem lá vocês questões. São menos. Em que... Onde é que vocês têm isto? Que é independente da linguagem. É independente da linguagem. Onde é que no vosso projeto vocês têm isso? A ligação entre front-end e back-end. Quais é que são as linguagens? Uma é... Vue e a outra é Java. Um é TypeScript e o outro é Java. E, portanto, de certa forma, a gente consegue com isto. E o formato de passagem, neste caso, é quê? É XML? Portanto, o protocolo que estou a usar é REST, não é? Ali é WSDL, é REST. É XML ou... Não é JSON? É JSON. Pois. Ou seja, e vocês já usaram o JSON? Aonde? Onde é que agora, na segunda parte do projeto, tivemos a JSON? No JMeter. Mas se vocês forem lá ao JMeter, conseguem também fazer request em que passam XML. Se a API do lado de lá tiver XML. Estão a ver a ideia? Ou seja, se for WSDL, se os serviços forem WSDL e não REST, vocês podem passar XML. Ok. Depois, qual fácil é a interface? Né? Bem, esta ideia da abstração. Aqui o fundamental é vocês conseguirem definir as vossas abstrações. Ok? Portanto, o que é um animal? Depende das funcionalidades onde ele vai ser usado, não é? E, portanto, as abstrações, de alguma forma, são construídas em função de qual é que é a funcionalidade. Portanto, as abstrações dependem do contexto. Questões? Não? Deixem-me só ver aqui uma coisa. Pensem lá em perguntas, deixem-me só ver uma coisa que eu fiquei aqui na dúvida. Se eu não tenho aqui, não tenho de alterar aqui uma coisa. Ok.
Mais, façam perguntas. Vocês perceberam tudo? Não devem ter percebido, porque eu também nem tanta gente viu assim os vídeos. Vocês acham que foram muitos vídeos? Eu tenho aqui 84 pessoas, viram o Design as a Process e 72 o Design Principles. Portanto, isto 72. Vocês são no total, pronto, só hoje 160, portanto... Alguém disse que isto eram muitos vídeos, mas não me pareceu software. Era, comparando aos outros, eram 50 minutos de vídeo. É aula, não é? Sim. Pronto, foi um bocadinho mais, se calhar. Tudo bem. Questões? Façam perguntas. Ou querem ir já para o teste? Então, diga uma coisa, como é que está o projeto? Tirando aquela situação dos tokens, está ok. Ok. A situação dos tokens é aquele problema que está a ter porque os tokens... Mas verificou se os tokens são sempre os mesmos? Não, eu testei com 2 threads e ele tira dois tokens diferentes, exatamente. Claro. Mas ele depois manda erros, não sei porquê. Mas isso não é a primeira vez que invoca. Se invocar 2 vezes já Se invocar não... 2 vezes corre bem. Então não se preocupe com isso. Ah é? Pronto, ok. Então deve estar entregue já. Eu não olhei para isso, ainda não olhei para isso. Epá, eu pensei que fosse um timeout, mas há ali qualquer coisa que é, a primeira vez que se invoca ele é mais lento. Pronto, eu pensei, é mais lento e ele está a dar timeout. Mas depois houve um colega seu que eu disse, experimente pôr um timeout, porque quando você está a fazer um request, você pode, lá no header, pode pôr o timeout. Ok? Isso também aprende a fazer no JavaScript, mas vocês já deram em algum sítio, acho que em redes deram estas questões dos headers, das mensagens de request, ou não deram? Sim. Nós temos noção disso, sim. Sim, pronto. Então, no header, vocês podem pôr o timeout. Ou seja, podem, no fundo, dizer quanto tempo é que vão esperar, não é? Quanto tempo é que o cliente espera, porque o problema que temos aqui é, estou a fazer uma aplicação remota, ele não pode ficar à espera indefinidamente, se o servidor estiver em baixo, ou coisa assim, não é? Então o professor acha que o erro vem de ele não receber uma resposta? Que ele demorasse muito tempo e ele falhasse por timeout. E a segunda vez que invoca... Sim, mas eu disse a um colega seu e o seu colega experimentou e disse que aumentou o timeout e não falhou. Portanto, é fácil lá no seu código melhorar o timeout porque o timeout é naquele default header onde também mete o token, não é? Certo, isso sim. Pronto, e é fácil experimentar isso. E houve um colega seu que experimentou e disse que não, epá, eu também não tive tempo de olhar para ver o que é que se passa, mas é um problema que à primeira vez, por alguma razão, eles falham. E curiosamente, se invocar só um, sequencialmente não falha, pois não? Eu acho que fiz isso. Eu acho que a professora dos Labs mencionou que tentou e que falhou à mesma. Só um? Sim, o sequencial, sim, mas ele fazia vários pedidos de login para obter vários tokens. Sim, não, a questão são os vários pedidos. Tinha que ver. Pode... Isso é uma coisa, é uma questão que vimos na última aula, quando eu falei de dificuldade de sistemas concorrentes, aquilo pode ser uma racing condition qualquer. Pode ser ali qualquer coisa em que o pedido está a vir. Era preciso analisar, ver o que token é que está, que token é que vai nos outros, se é o mesmo, tentar perceber que é a mesma thread que fez o login, para tentar perceber exatamente o que está a fazer. Mas não se preocupem com isso. Pronto, a primeira vez... Porque aquilo nem sequer é... Eu acho que aquilo nem sequer é... Eu acho que fiz isso. Aquilo nem sequer é o invocar com o JMeter. Aquilo é... Se o servidor estiver a funcionar, funciona bem. Aquilo é a primeira vez que o servidor funciona. É o primeiro pedido para o servidor. Porque se eu tiver o servidor em cima, fizer shutdown do JMeter, lançar o JMeter e começar, funciona bem. Por isso é que eu pensei que fosse um problema de timeout. Seria aquele outro problema. Okay. Fala, João, fala. Eu pensava que era porque estávamos a dar login com o mesmo utilizador e o servidor ia ficar baralhado com os tokens. Não, porque eu depois vou explicar isso, mas a ideia é, você tem o utilizador, certo? Sim. O servidor vai guardar uma sessão para cada login.
E isto é independente do utilizador. Para Ou cada seja, login, tipo, ou seja, duas pessoas dão login na mesma conta, mas é um login diferente, então. são sessões diferentes. Ok, então o E token é por sessão. esse token está em sessão. Eu consigo, a nível do JMeter, dizer proíbo mais do que uma sessão por utilizador. Sim. Mas a gente não fez isso. O que é que o servidor faz? Este indivíduo já tem uma sessão, não vou criar outra, certo? Uhum. Mas você sabe perfeitamente que no Fênix consegue, por exemplo, entrar no Fênix com o telemóvel e com Sim, o sim. computador ao mesmo tempo. E eles estão a receber tokens diferentes. Ok, obrigado. Estão a receber tokens diferentes. Portanto, não é por causa disso. Professor, e aquele problema do ter demasiados utilizadores na base de dados? É que eu tentei correr e mesmo após o teste terminar, eu continuo sem conseguir aceder à base de dados, tenho que a reiniciar. Porquê que tem demasiados utilizadores na base de dados? Não sei, mas eu depois tento aceder à base de dados pelo terminal e ele diz-me que não deixa porque tem demasiados utilizadores já a utilizar. Foi o problema que apareceu no vídeo do professor. Não, isso é ok. Isso é o que se passa é o seguinte, que é, isso tem a ver com a configuração da base de dados. A base de dados abre, ou seja, a base de dados por omissão diz, eu vou aceitar 100 pessoas. 100 pessoas em paralelo. Então, cria 100 connections. Quando elas estão, quando eu tenho mais de 100 pedidos em simultâneo, eu começo a fazer drop dos pedidos. Vem um pedido e diz, olha, não tem nada para ti, vai-te embora. Portanto, a solução para isso é, na configuração da base de dados, aumentar o número de conectores. Certo, mas depois dos testes acontecerem, supostamente a base de dados devia limpar isso. Mas isso depois, deadlocks. Pronto, então está explicado porque é que isso acontece. Porque ele não cria utilizadores. Mas aquilo fica tudo enfarelhado. Está a perceber? Ok. Porque... Ok, então eu vou só meter 400 Quer dizer, ligações standard. se esperar durante algum tempo, mas é provável que fiquem locos, porque ficam locos por libertar e não sei quantos. Porque ele depois aborta. Ok, então aumente só simplesmente para 400 utilizadores Os concorrentes sistemas e quando está... estão debaixo de stress revelam Ok. os seus problemas, não é? Portanto, aumenta, é fácil aumentar isso. Sim. É fácil Eu aumentar. vou meter 400 para não ter Sim, problemas. sim. Mais coisas. Não há mais? Que horas são? Ainda faltam 40. Eu tenho aqui lá 50 e tal. Não tem mais questões? Porquê é que eu fiz tantos vídeos e não há assim muito assunto? Tem que haver.